Queridos ouvintes, bem-vindos a mais um programa Cultura Espírita, produzido na Casa da Caridade Irmã Elizabeth, localizada próxima à Avenida Jorge Amado, na Rua do Cascalho, número 51, Boca do Rio, Salvador, Bahia. Esse programa é transmitido através da Rádio FEEB via internet, em sintonia com a Federação Espírita do Estado da Bahia, FEEB. Para nos ouvir, acesse a Rádio FEEB através do site feeb.org.net ou pelo nosso site www.casadaccaridade.net e conheça também a programação das atividades da Casa da Caridade Irmã Elizabeth. Lá vocês encontrarão reuniões públicas doutrinárias, atendimentos de passe, atendimentos sociais, os livros editados pela nossa gráfica, a programação da nossa rádio, dentre outras atividades. Para adquirir os livros trabalhados aqui na rádio, acesse a livraria virtual da Casa da Caridade Irmã Elizabeth pelo site www.casadaccaridade.lojaintegrada.com.br, recebendo os livros pelo correio na comodidade do seu lar. Iniciaremos o programa Cultura Espírita, cujo propósito é levar ao ouvinte esclarecimento à luz do Espiritismo, fundamentados na doutrina espírita de Allan Kardec, sobre temas vivenciados no dia a dia de todos nós, em nossas relações com o próximo, em nossas famílias, com os nossos amigos, em nosso trabalho, enfim, em nossa vida. Participe através de nosso e-mail geral@casadaccaridade.net e teremos o maior prazer em respondê-los. Hoje seguiremos com o debate do livro Dor, Causa e Efeito, de Lívia Pereira Santos, abordando o tema Dor, Libertação. Eu sou Robert Ferreira, estamos aqui com a presença de Alessandro Zeda e antes de falarmos sobre o tema, vamos ouvir uma singela prece pedindo que Deus nos ilumine em mais um programa de muita luz e aprendizado. Vamos pedir, aos mentores espirituais dessa casa que nos ilumine nesse programa para que a gente possa levar aos ouvintes, uma boa mensagem, uma mensagem de paz, de equilíbrio e de grande aprendizado. Que neste Natal todos nós possamos estar com suas famílias, no seio da família, enfim, em paz também, que é o que mais importa. Que assim seja. Assim seja. Dor, libertação. Considerando os diversos estados relativos da liberdade da alma, a lei de causa e efeito aprimora e desenvolve os efeitos necessários às corrigendas educativas para a evolução do homem. Se partirmos do sentido do exercício do livre-arbítrio, se torna de fundamental importância as escolhas que serão determinantes do nosso destino. Então, Lívia coloca uma série de tópicos, abordando temas como vontade e decisão. Antes da gente entrar nos tópicos, só para a gente esclarecer um pouquinho a questão da lei de causa e efeito, que ela é ensinada por alguns espíritos, sobretudo sobre do ponto de vista do caráter moral, também do físico, mas do moral. Ele diz o seguinte, que ao agirmos no universo, cada ato tem uma consequência, é a causa e o efeito. Cada gesto, cada pensamento se reflete no universo, micro e macrocosmo. Ou seja, até o pensamento, uma atitude, uma ação, que é, na verdade, a causa, sempre vai ter um efeito correspondente. Até porque em diversos livros e diversos espíritos e autores, nós nos deparamos com a explicação de que o pensamento no plano espiritual, ele tem massa e ele tem condensação a ponto de se materializar. Não aos nossos olhos. Não aos nossos olhos, porque alguns de nós não temos essa percepção. Mas quem tem a clarividência pode perceber essas chamadas formas de pensamento, que podem ser formas de pensamento de energias positivas ou formas de pensamento de energias negativas, a depender do seu teor de pensamento, da sua vigilância do seu pensamento. Então, assim,
essa questão que a Alessandra está colocando aqui para nós é tão importante relacionada não só aos atos, mas também ao que nós liberamos, nós plasmamos através dos nossos pensamentos. E todas essas ações, né, tanto física como no pensamento, no psicológico, né, tem também uma relação direta com o uso do livre-arbítrio. Porque quando há abuso do livre-arbítrio, a causa e o efeito estão na própria pessoa. Quando há abuso, você abusa daquilo, certamente você pode estar fazendo mal a alguém, mas aquilo retorna para você também, né? Então está na pessoa. E quando se faz o bem, a causa está na pessoa e o efeito também, porque é claro que é um benefício, né, a ambos. É interessante porque no livro A Força do Pensamento, né, que é do espírito Miramés, ele coloca justamente isso. O que nós direcionamos em pensamento para alguém, aquele pensamento em forma de energia se direciona para aquela pessoa, cria uma impressão no perispírito e ele retorna para nós. Então, se você está direcionando para alguém energias salutares, aquilo vai gravar no perispírito da pessoa e vai retornar para você também de forma salutar. Isso. Se for algo negativo, vai gravar no perispírito daquela pessoa e vai voltar para você de forma negativa. Então, você vai estar sendo o polo de geração e atração dessa mesma energia que você mesmo originou. Exato. E assim, popularmente falando, né, tem um dito popular que diz que aquilo que a gente planta é exatamente aquilo que a gente colhe. Né? Então, se você planta o bem, você vai colher o bem. Se você planta o mal, vai colher o mal. Eu comecei a me lembrar agora porque essa questão dos ditos populares, principalmente na questão da doutrina, é um pouco arriscado, porque muitas vezes os espíritos não entendem. Não entendem, não mas entendem. Estamos falando para os ouvintes também. Porque eles levam ao pé da letra. Ao pé da letra. Mas foi exatamente esse caso aí que eu tenho certeza que eles vão entender, porque eles sabem mais do que a gente, às vezes, que tudo que eles plantaram, eles estão colhendo. É verdade. Né? Porque eles vivem isso. Então, esse daqui pode ser dito, pode ser bem aplicado. Porque teve uma vez que eu falei assim, né, que ele estava muito direcionado para o ato vingativo, para alguém, e eu perguntei, e você? Ele, mas você está pensando que ela é boazinha, mas ela não é não. Eu falei assim, não, você está deixando de olhar para você e está julgando outra pessoa. Então, se você também não quer ser julgado, então não, você tem que se modificar isso. Ele, não estou julgando. Eu falei, olha, o macaco, como é? O macaco não olha pro rabo. Aí ele, que me disseram antes de vir pra cá que eu não podia xingar e você está xingando. Aí eu falei, não é esse tipo de rabo que você está falando, eu estou falando o rabo do macaco. Mas nesse caso aqui, com certeza eles entendem, porque eles vivem isso na espiritualidade também. Mais do que tudo que se faz. Quando há o desencarne, a gente vê muito isso na mediúnica. Quando eles desencarnam, o primeiro despertar deles está exatamente na colheita. A colheita daquilo que tudo que eles plantaram. Então, certamente iriam compreender. Vamos lá. Vontade e decisão. Saber dosar as emoções no plano da convivência. Essa frase é interessante porque as emoções, muitas vezes nos relacionamentos, né, e das convivências, sejam elas familiares, trabalho, né, afetivas e tal, se a gente não tiver um controle dessas emoções, não que nós vamos passar a ser totalmente racionais, mas nós estamos conscientes de como está o nosso emocional. Então, muitas vezes, por um descontrole emocional, pode impactar num conflito, em uma agressividade, em termos de impacto negativo numa relação. Então, a gente tem que saber dosar tantas emoções que nós julgamos boas, como, por exemplo, o amor. As pessoas que amam demais, nós vimos a novela, né? Nem tanto, nem tão pouco. Nem tanto, nem tão pouco. Tem que ser no equilíbrio. Né? Tem que ter um equilíbrio em todos os tipos de emoções. Se não tiver equilíbrio, não há compreensão.
não ferir, não magoar ninguém, pois seremos medidos com a mesma medida. Né? É aquilo que a gente acabou de explicar aqui, o que a gente direciona para alguém, grava no perispírito e volta para nós. Procurar se autoafirmar nas convicções, para tanto, estudar com consciência a doutrina dos espíritos, assinalando no aprendizado os princípios e os postulados reformadores da doutrina da luz. Muito importante. Compreensão e entendimento, que é um outro tópico. Trabalhar a autoindulgência e utilizar a luz do perdão para caminhar digno e responsável. Isso aqui é muito interessante, muito importante, que vale tanto para os desencarnados como para os encarnados. Muita gente entra num processo de auto-obsessão ligada à culpa por não saber aplicar a autoindulgência e o perdão. É porque assim, a indulgência, ela está relacionada ao julgamento, né? O julgamento que você faz do outro. Então, quando você pratica a autoindulgência, né, você passa a ter o direito de não se julgar. Né? Uma coisa é você reconhecer o seu erro e trabalhar para que aquilo seja modificado. Mas tem muita gente que se condena, né? Se e aí julga, vem o sentimento se de culpa, de medo. Exato. Então, nós, na condição de aprendizes, né, espíritos ainda inferiores, né, temos que nos conceder essa indulgência a nós mesmos, exatamente para que a gente possa reparar os nossos erros mesmo em virtude da nossa... O exercício do perdão. Sim, com o exercício do perdão. Aprimorar os sentimentos como força construtiva do bem e do amor ao próximo. Exato. Acho que aí está bem claro. Né? Não tem nem o que dizer. Equilibrar os pensamentos nos momentos de dificuldades, acendendo a luz da prece. Então, muitas vezes, né, como ela colocou na vontade de decisão, que é no tópico anterior, saber dosar emoções, muitas vezes, quando nos vemos num momento de dificuldade, nós tendemos a ser tomados pelas emoções e perder o controle de nossas ações, de nossos pensamentos e de nossos atos. Então, é importante, qual é o recurso que ela coloca para nós aqui como fonte de controle para superar aquela dificuldade? É a prece. É a prece. Então, nós temos que começar a praticar esse recurso que nos liga ao alto, que é a prece, para nos manter no controle e conseguir superar aquelas dificuldades. Mas aí, né, aquela pessoa que está lá no calor das emoções pergunta: como é que eu vou orar, fazer uma prece no meio de uma confusão dessa, né? É interessante, essa é uma dificuldade muito grande. Que já me aconteceu isso, né, de estar tão confuso, tão atormentado, que eu não conseguia formular uma prece. E aí, aqui na Casa da Caridade, uma pessoa, que eu não me recordo quem foi, não sei se foi a própria Lívia ou se foi alguém, falou assim: se você não conseguir formular uma prece, o nome Jesus tem muita força. Então comece a mentalizar este nome repetidas vezes, que você vai se controlar. Então eu começava a praticar o exercício: Jesus, 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 Jesus. Sempre que eu tentava formular uma prece, não conseguia. E aí eu me acalmava. Então, às vezes, a gente não desconhece até a força da palavra. Exato. Mas, assim, é importante também a gente compreender que uma prece não é só uma Ave Maria, um Pai Nosso, né? É uma conversa que te Mas liga. Mas quando a gente está tomado pela emoção, é difícil a gente conseguir raciocinar direito para conversar com alguém. Às vezes, conversar meu Deus, me calma. Existe uma passagem do Rosa Elizabeth que fala que assim, cala-te. Eu até toquei nesse assunto, né? Sim. Fala justamente da necessidade nesse momento da gente se abster. Se a gente estiver num processo de discussão ou de um tipo de contrariedade, a gente recue, cale e ore, que é a melhor forma do que até tentar fazer uma oração no meio de uma turbulência, porque acho que é difícil mesmo. É muito difícil. Mas eu acho que o calar tem um sinônimo de recuar e de fazer... Dar uma trégua, né? Muito difícil, muito difícil. Eu acho que a autoindulgência é o caminho da perdão do outro, né?
muito difícil hoje. O caminho da evolução, o caminho do crescimento espiritual exige esse perdão. Eu acho que a palavra mais difícil hoje é perdoar. Até porque, por exemplo, perdoar mesmo. Nós nos deparamos aqui nos atendimentos fraternos, seja eles de encarnados ou desencarnados, de pessoas que julgam, né, a sua falta tão grave que ele não se vê capaz de ser perdoado. Então, para ele executar esse auto-perdão e essa auto-indulgência, aí tem que ter o esclarecimento, né, através da conversa, da doutrinação, mostrando a ele que se ele está realmente arrependido, se há um sentimento de mudança, que ele pode ter um perdão sincero, um perdão do coração. Mas aí já entra, né, um outro, eu chamo, né, entre aspas, a virtude burra, que para mim é o perfeccionismo. Porque quando você se acha perfeito naquilo que você faz e não se admite errar, então você também não quer admitir o erro no outro. Tá? Então você não consegue praticar indulgência, você não consegue muito menos perdoar. É verdade. Né? Existe uma diferença muito grande entre esquecer e perdoar. Exato. O esquecimento é transitório, precário, né? Aquele momento, né? E o perdoar não, o perdoar é definitivo. E magoados em determinadas situações, a gente a marca do perdão é muito forte. O momento de você perdoar em determinadas situações talvez seja a consolidação do equilíbrio emocional e da própria evolução espiritual, né? Mas continuo dizendo de que o perdão talvez seja um dos maiores desafios do ser humano. Sem dúvida. Perdoar. Porque não adianta você dizer que perdoou e não reconstruiu a relação. Exatamente. Porque esse é o X, né? O X da questão. É você perdoar e continuar a conviver com o esquecimento do passado e continuar a conviver com o outro. Como se nada tivesse existido. E é interessante colocar isso aqui. Me veio agora um pensamento. Quando o motivo da culpa se torna público, em que há o perdão entre as partes, e o público em si acaba cobrando daquelas pessoas que praticaram perdão um ato diferente do que foi ligado ao perdão. Não sei se vocês entenderam. Por exemplo, quando há a traição entre marido e mulher, por exemplo, e que essa traição é ligada a um escândalo, em que as pessoas da comunidade, da convivência desse casal, têm conhecimento. Esse casal, depois de muita conversa, avaliando os prós e contras da relação, acabam praticando perdão. Mas as pessoas que vivenciaram aquele problema guardam a mágoa e acabam cobrando do casal um posicionamento diferente. E isso só vai mudar no dia que todos compreenderem que a felicidade tem que ser para todos. Então, se estão bem os dois, com tudo que viveram um para o outro, ninguém tem que interceder. Não é verdade? É verdade. Como diz Jesus, que não tem pecado, atireis a primeira pedra. Desenvolver-se com esforço e trabalho de autoajuda, tendo como meta a espiritualização, compreendendo as principais lições. Convicção e confiança é o outro tópico. Verificar toda a gama de sentimentos para que possa discernir e compreender tudo que possa lhe trazer benefícios. É interessante isso porque no último livro que eu li, Aldeia da Escuridão, psicografia de Eliane Marcarini, o espírito, o mentor, né, do livro, pergunta ao atendido dele se na avaliação dele, dos atos que eles estavam praticando, o que ele entendia daqueles atos. Por exemplo, na reflexão dele, se ele fazia, isso vai ser bom para mim? Qual o benefício que eu vou ter com isso? Será que esse benefício vai ser temporário ou vai ser permanente? Porque o atendido ele tinha o vício das drogas.
E ele usava as drogas para fugir dos problemas, sejam eles quais forem, sérios ou corriqueiros. E aí, num desdobramento, o espírito perguntou a ele: essa solução para você traz qual benefício? O que vai lhe trazer de bom? Isso vai resolver seu problema? E aí ele, a partir desses questionamentos, o atendido começou a refletir, a compreender que aquilo não era o caminho. Então, você, né, fazendo esse esforço, né, de autoajuda, de tentando se espiritualizar, de reflexão, aplicando as principais lições, que são as lições do próprio Evangelho. Né? O Evangelho de Jesus. Então, você aplicando isso e seguindo as leis divinas, você vai começar a avaliar o que é bom e o que é ruim para você. É ruim. E assim, quando você se abre, né, a pelo menos analisar o tipo de sentimento e perceber tudo que pode lhe ser benéfico, você também começa a perceber e a eliminar aquilo que não serve para você. Né? Porque quando você conhece o bom, imediatamente você elimina o que é ruim. Isso é do ser humano. Não é verdade? É verdade. Saber tolerar os mais difíceis, porquanto já podemos entender a medida da aceitação. Isso é muito difícil. Muito difícil. Não é impossível. Tolerar os mais difíceis é muito difícil. Mas a gente precisa, né? E às vezes a situação em que nós nos encontramos com esses difíceis é que nos obriga a tolerar. Não é verdade? Porque às vezes é no emprego, no trabalho, é alguém que a gente trabalha junto, que a gente convive, precisa conviver. É um filho, um pai, uma mãe. Exatamente. Mas assim, eu costumo dizer que filho você não devolve para ninguém. Não é verdade? Porque assim, marido, mulher, troca. Aí as pessoas vão pegando o que está difícil e vai trocando, né? A mesma coisa, amigos, a mesma coisa. Mas quando você se depara numa situação que você não pode mudar, que você cultivou, você construiu, né? Ou então você está imbuído de um objetivo maior, como um trabalho, por exemplo, né? Porque a gente passa a vida toda trabalhando, às vezes mais tempo com quem a gente trabalha do que com a própria família. Quase sempre, né? Quase sempre. Então a gente passa 8 horas do dia, a maioria das pessoas, outras 12. Exato. Do trabalho. Então, assim, tolerar os mais difíceis parte do princípio da compreensão. Quando você se propõe a compreender o que é intolerável, você começa a aceitar um pouco mais. Eu particularmente tinha um comportamento não seria de colisão, de confrontamento, mas sempre toda vez que a dificuldade na relação viesse, existia uma tolerância zero, e existia assim, sempre buscava sempre dar uma resposta, tal, porque aquilo eu acreditava eu à época que estava certo e que também me dava uma certa paz interior. Porque quando a gente desabafa, bota pra fora. A doutrina espírita me trouxe nesses últimos anos, não sei, eu acho que essa expressão que mais hoje está na minha cabeça é o cala-te, mas tem sido um exercício de situações em que eu, no passado, não muito distante mesmo, coisa de 3 anos, eu teria já tido um comportamento de dizer. Hoje em dia não, eu tenho recuado muito. E na maioria das vezes, ou quase sempre, coisa de 99% eu tenho me calado. E aí você não extravasa, você traz para si essa carga, e aí você tem que ter um equilíbrio muito grande para que essa carga que você traz não vire um problema para você. Então, na verdade, é um calar-se consciente, no sentido de que aquilo ali eu vou trabalhar em mim para que isso não gere nenhum tipo de de energia ruim, né? Energia ruim, e que você não queira nem para si nem para o outro. Para você não somatizar o problema. Isso, nem para si, nem para o outro. Quando você deixa de falar naquele momento, que é o momento do calor, você
guarda para si aquilo, pode estar lá, mas assim, pode estar lá te magoando, tudo, mas você, na sua consciência, no seu equilíbrio, você sabe que aquilo ali não era para ir no momento. Mas aí tem uma outra questão muito importante que nós já falamos aqui, que é a conversa inteligente. Sim. Nós, a parte, como ele colocou um exemplo na doutrina modificando o comportamento dele, eu coloco também um exemplo meu. Né? A doutrina, em qualquer conversa que eu percebo que vai gerar uma situação mais delicada, a gente faz primeiro uma prece e já procura manter uma conversa mais desarmado. Mais desarmado, leve, né? Exato. Não alterar a voz, Nem controlar sempre, a voz. é certo até, E nem sempre é possível fazer isso. Mas olha, se você fizer isso, Não, claro, pode ter certeza que claro. 100%, Claro. até se a pessoa estiver no descontrole, ela vai se equilibrando, claro. ela vai se acalmando. Mas assim, onde é que eu estava querendo chegar? Em você somatizar um problema. Porque às vezes é isso que eu estou dizendo, às vezes a gente não resolve o problema ali na hora. A gente se abstém para não gerar um conflito maior. Mas num outro momento mais adequado, Chamar e conversar. né? Há uma possibilidade em que os dois estejam mais calmos e aí você consegue manter um diálogo, pelo menos, para equalizar a situação, né? Equilibrar. Então, isso é o que eu acho importante, porque tem gente que guarda, aí vai aquilo remoendo, vai ficando com raiva. Verdade. No próximo conflito que tiver, vai virar um leão. É verdade. Então, tem que trabalhar isso mesmo. Saber tolerar os mais difíceis, aqui já falamos. Pedir proteção dos mentores e protetores espirituais, seguindo os ensinamentos de Jesus, através da prece. Trabalhar para o progresso da humanidade. Isso, às vezes a gente, por exemplo, eu me admiro muito aquelas pessoas que têm a capacidade de ter uma amplitude maior com relação ao atendimento de pessoas. Né? Pessoas assim, por exemplo, como a irmã Dulce, que atendia N pessoas, muitas delas que ela não sabe nem quem é, mas ela tem. Então, assim, não é que eu, atendendo a minha família, atendendo os meus amigos, atendendo aquelas pessoas que voltam e meia cruzam pelo nosso caminho, que aquele ato que nós estamos praticando vai ser menor do que o outro. Absolutamente. Isso é ligado ao quê? A missão que aquele espírito teve na sua encarnação, que é de muitas vezes grandes proporções, outras vezes é uma proporção mais imediata, Exato. mais direcionada para alguém ou para alguma coisa. Então, a gente não se deve achar que nós estamos aqui e nós somos pequenos. Absolutamente. Tem uma frase muito conhecida, inclusive nas redes sociais, de Madre Teresa de Calcutá, que ela diz... Da gota d'água. Não é da gota d'água, que você deve começar a caridade por aquele que está ao seu lado. Então, se você cuidar daquele que está ao seu lado, todo mundo vai ter alguém para cuidar. Então, você já está fazendo um grande feito. Ninguém fica desamparado. Então, é dentro de casa mesmo que a gente constrói, né, esse ato. Exercita, né? Exato. A Madre Teresa de Calcutá também colocou uma frase que era assim, né? Que nossa caridade pode ser tanto um oceano como uma gota. Porque essa gota também faz parte do oceano. Então, se nós praticarmos uma gota de caridade... É a mesma coisa, né? Porém, numa comparação diferente. A gota somos nós individualmente. É isso mesmo. Autocrítica construtiva é outro tópico. Aprimorar a mediunidade como meio educativo para desenvolver as faculdades mais sensíveis. É interessante porque eu estava discutindo outro dia sobre essa questão, né? Pessoas que têm a mediunidade e por colocar outras prioridades na vida acaba não utilizando essa mediunidade para o seu adiantamento, através do trabalho, né? Através do atendimento, através da caridade. E isso pode ter uma complicação que ela é como se fosse assim, ela pode desconhecer uma complicação futura, porque ao desconhecer a sua mediunidade, né, ela acaba abrindo brecha para todo tipo de influência do invisível.
porque ela desconhece, ela não sabe até onde. Não tem consciência da importância do que é a mediunidade. Geralmente, quando as pessoas estão despertando, né, para esse tipo de faculdade, né, faculdade mediúnica de um modo geral, dificilmente, se ela não tem uma consciência espírita, ela acha que aquilo ali é uma coisa boa e que pode ser trabalhada no bem. Dificilmente. Então as pessoas precisam ter essa consciência do que é, né? E eu conheci pessoas que não são espíritas, mas que têm uma maturidade da sua mediunidade que muito espírita não tem. Então não isso, por quê? Porque eles têm uma outra, a base, que acho que é a base de toda mediunidade, que é a fé e os ensinamentos cristãos. Com certeza. Trabalhar a caridade em si mesmo, colocando-a em benefício de todos, né? Foi o que nós discutimos anteriormente. Isso. Saber usufruir das benesses da espiritualidade. Valores e desafios é outro tópico. Fazer um esforço para sintonizar com a espiritualidade superior em união de pensamentos e realizações. Acho que o médium que consegue se sintonizar com o seu anjo guardião, com o seu mentor espiritual, seus amigos espirituais, né, do campo que procuram o bem, ele vai ter uma realização de vida, um entendimento até das coisas que para muitas pessoas se julgam algo ruim na sua vida, mas o entendimento do aprendizado que aquilo traz para a vida dele. Que vai ser... Sem contar que você se poupa, né, de muita influência obsessiva. Porque pense, a vida da gente já é tão corrida, nós não temos tempo. E muitas vezes a gente fala assim, meu Deus do céu, que horas eu vou fazer uma oração? Hoje eu não fiz, não é verdade? Então, se nesse momento você vai fazer uma oração, ou que você vai pensar na espiritualidade, ou você pensa na espiritualidade maior, não há tempo para obsessão. Então é uma coisa importante, eu acho. Por isso que às vezes a gente pensa assim, quando você dá margem, né, aqueles pensamentos de energias de vibração negativa, você se conecta com essas energias inferiores. Então, se você está ligado ao alto, à espiritualidade maior, você, né, vai em frente. Exercitar o que nos é pertinente, cumprindo os deveres morais, sociais, profissionais e familiares, para permanecermos fiéis aos princípios da doutrina cristã. Saber usar o tempo, consciente das responsabilidades e dos compromissos assumidos com a espiritualidade. Refletir em torno da própria capacidade de aprender e assinalar conceitos lógicos, estando sensíveis aos ensinamentos dos Espíritos. Isso é muito importante, né? Capacidade de aprender e assinalar conceitos lógicos. Quer dizer, se perceber dentro daquilo que você realmente capta, que você realmente... Porque aprender não é só você ler, né? Você tem que colocar em prática, aprender e praticar aquilo que você realmente traz para a sua realidade.